E aí pessoal, beleza? Estamos aqui de volta no Boina Vermelha para finalmente finalizar a prova 2012-2013 de matemática do concurso de admissão do CMF, beleza? Vamos aqui fazer a última questão, questão 20. Num tabuleiro 6x6, com casas brancas, Marcos colocou uma peça de xadrez na casa do canto superior esquerdo, posição inicial. Fez uma brincadeira para a qual adotou as seguintes regras. Primeira regra: começando da posição inicial, eram efetuados movimentos sempre de 3 em 3 casas. Segunda regra: a peça de xadrez era movimentada inicialmente somente pelas casas das extremidades do tabuleiro. Terceira regra: os movimentos eram efetuados sempre com a seguinte ordem de prioridade: 1. Para a direita e, quando não possível, para baixo. 2. Quando não possível, para baixo, para a esquerda. 3. Quando não possível, para a esquerda, para cima. E, quando não era possível para cima, era retomado o movimento para a direita e assim sucessivamente. Ao executar cada movimento, a casa encontrada era pintada. Observe na figura a seguir como ficou pintado o tabuleiro após os 5 primeiros movimentos. Ele começou aqui na posição inicial, foi 3 para a direita, depois 2 para a direita, não tinha mais direita, então foi para baixo, foi 3 para baixo, depois foi 1 para baixo, não tinha mais embaixo, foi 2 para a esquerda, depois foi 3 para a esquerda. A única exceção para a segunda e a terceira regras era quando a peça parava em uma das 4 casas dos cantos. Nesse caso, o próximo movimento era feito obrigatoriamente na diagonal do tabuleiro. Desse modo, a peça de xadrez passava para o interior do tabuleiro. E a partir daí, os movimentos continuavam seguindo a terceira regra. Sexta regra: a brincadeira terminou no movimento anterior àquele em que a peça de xadrez pararia em uma casa já pintada. Observe na figura abaixo os demais movimentos até o fim da brincadeira. Então a gente estava aqui no quinto movimento e ele está no canto do tabuleiro. Então ele foi 3 casas na diagonal. 1, 2, 3, está na sexta. E aí ele seguiu com as regras normalmente, então tentou ir para a esquerda, para a direita. 2 para a direita, 1 para baixo. Depois não tinha mais, ele continuou indo para baixo, então foi 2 para baixo, 1 para a esquerda, já que não tinha mais embaixo. Depois foi 3 para a esquerda, depois 1 para a esquerda, 2 para cima, depois 3 para cima. E aqui é um canto do tabuleiro. Então agora ele tem que andar 3 casas na diagonal. Então foi aqui 1, 2, 3. 12ª casa. E aí ele tentou ir 3 casas para a direita, 2 casas para a direita, 1 para baixo, né? Só que já está pintado. Então o jogo terminou no 12º movimento, pois no próximo movimento a peça de xadrez ficaria na mesma posição do terceiro movimento. Para um tabuleiro 8x8, seguindo as mesmas regras, o jogo terminaria com... Então a gente tem que recriar esse jogo, só que para o tabuleiro 8x8. Então vamos lá. Opa. Vou desenhar aqui um tabuleiro. Então tá, temos aqui um tabuleiro 8x8. E ele começa nessa posição aqui. E aí ele tenta ir 3 casas para a direita. Então 1, 2, 3, primeira casa. Depois ele pode continuar indo para a direita. 1, 2, 3, segunda casa. Depois ele vai 1 para a direita e 2 para baixo. 1, 2, terceira casa. Ele continua indo para baixo. 1, 2, 3, quarta casa. 2 para baixo e 1 para a esquerda, quinta casa. 3 para a esquerda, 1, 2, 3, sexta. 3 para a esquerda ainda, 1, 2, 3, sétima casa. E aqui ele está no canto, então ele vai agora na diagonal. 1, 2, 3, oitava casa. E aí ele pode voltar aí para a direita. 1, 2, 3, nona casa. Ele pode continuar indo para a direita. 1, 2, 3. Aí vai 1 para a direita e 2 para baixo. 10ª casa.
Ele pode ir uma para baixo e 2 para a esquerda. 11ª casa. Ele pode continuar indo para a esquerda, 1, 2, 3, 12ª casa. Ele pode ir 2 para a esquerda e subir uma, 13ª casa. Ele pode continuar subindo 3 casas, 14ª casa. Ele pode subir 3 casas ainda, 15ª casa. E aí agora ele está no canto do tabuleiro, então ele vai na diagonal, 1, 2, 3, 16ª casa. E aí ele pode continuar indo para a direita, 17ª. E aí a gente vai parar e aqui a gente para o jogo, né? Porque continuando a gente iria uma para a direita e 2 para baixo. Mas aí a gente iria ficar na 4ª casa pintada. Então, ok. Para um tabuleiro 8x8, seguindo as mesmas regras, o jogo terminaria com, como a gente marcou aqui, 17 movimentos. Opção C. Tudo bem, galera? E assim a gente acaba a prova 2012-2013 de matemática do CMF. Espero que vocês tenham aprendido muita coisa. Estudem muito. Bons estudos. E até a próxima.